Olha, antes de qualquer um vir aqui abrir a boca dizendo que estamos querendo aparecer com a queda do Paulo Júnior, vamos falar como gente sensata. O buraco é bem mais embaixo. Esse canal aqui não tá fazendo vídeo só para ganhar clique, não. Eu estou fazendo vídeos aqui para levantar uma reflexão, para esfregar na tua cara a hipocrisia que está no meio cristão e que muitos fingem que não vem. A cada dia aparece um novo capítulo dessa novela do Paulo Júnior, e a verdade é que enquanto tiver sujeira sendo varrida para debaixo do tapete, vai ter alguém levantando o tapete e expondo toda a sujeira. E sobre o Caio Fábio, que muita gente odeia, sim, ele é um ex-pastor que chutou o balde e hoje vive como se tivesse se libertado de tudo, da doutrina, da ordem, da reverência. É um homem que se perdeu dentro da sua própria genialidade, é um gênio, que virou as costas para o altar para subir no próprio pedestal. É um herege vestido de sábio. Só que o problema é que mesmo na queda, o Caio Fábio ainda solta umas verdades que ninguém quer encarar. E aí, meu amigo e minha amiga, a coisa complica, porque ele acerta justamente onde o sistema é mais podre. E é fácil, cancelar o Caio Fábio dizendo que ele é um lobo, um desviado, um blasfemo. E olha, em boa parte ele é mesmo. Porém, o Caio Fábio é um sábio que enlouqueceu, é um louco que às vezes fala como sábio. O Caio Fábio é um sábio tragado pelo excesso de confiança em si mesmo, que se perdeu no labirinto da própria razão, tornou-se um herege, um louco em pele de pensador. E o mais curioso é que mesmo em sua queda, o Caio Fábio, esse louco que abandonou a verdade, ainda solta fragmentos de sabedoria. É como um espelho quebrado que ainda reflete parte do que é real. Então é inegável que o Caio Fábio ainda possui momentos de clareza e lucidez. Entre uma heresia ou outra, ele diz o que muitos têm medo de dizer e expõe a corrupção institucional e denuncia o teatro da fé. De vez em quando ele acerta o alvo, com precisão cirúrgica. E sabe por quê? Porque o Caio Fábio conhece o sistema, ele conhece tudo por dentro, ele foi criado nele, alimentado por ele, consagrado por ele. E hoje, mesmo desviado da verdade, ainda ele sabe onde dói. E aí vemos os reformados com 2 pesos e 2 medidas. Caio Fábio é o diabo, Paulo Júnior é o santo. Mas quando o santo cai, aí a ordem é: deixa o homem quieto, não julgue. Só que quando era outro caído, eles subiam no palanque para crucificar. Isso é o quê? Hipocrisia pura. Então sim, a gente vai mostrar o áudio da suposta amante do Paulo Júnior. Nós vamos assistir juntos e depois ouvir o que o Caio Fábio falou. Porque mesmo que o Caio Fábio tenha se perdido no caminho, às vezes ele fala coisas que expõem a podridão que muita gente tem medo de encarar. E isso, goste ou não, precisa ser dito. E antes de a gente cair de cabeça nesse conteúdo que sinceramente é indigesto para quem ainda tem um mínimo de temor a Deus e vergonha na cara, eu quero pedir uma coisa rápida e direta para vocês. Se você valoriza esse canal que fala a verdade sem passar pano, sem rabo preso com o sistema e sem medo de apontar o dedo na podridão, então mostra esse apoio deixando o like e se inscrevendo no canal agora mesmo, tá? Ative o sininho das notificações, porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal jogando luz na turminha do altar que quer manter as coisas no escuro. É simples, é gratuito e fortalece quem está disposto a falar o que muita gente não quer ouvir. E aproveitando que você está aqui, deixa eu abrir um parêntese importante, porque talvez você chegou nesse vídeo não só indignado com os absurdos que vêm à tona dentro do meio dito cristão, mas também está indignado com a tua vida financeira que está de ponta cabeça. Se esse for o teu caso, escuta com atenção. A realidade é dura, O nosso país virou um campo minado, a crise morde por todos os lados e quem não se mexe vai afundar. Mas existe uma saída sim, e ela está no digital. 1 hora por dia, com disciplina e um celular na mão, é o que basta para você começar a gerar renda sem sair de casa. Tem gente que estava no fundo do poço e já está vivendo com dignidade, sustentando a família e conquistando liberdade no digital. Eu mesmo estou aqui de pé, com estrutura, não por mágica, mas porque eu resolvi virar a chave, meter a cara e aprender a usar a internet não como distração, mas como uma ferramenta para ganhar dinheiro online. Se você quer mudar, mas não tem ideia por onde começar, fica comigo até o fim desse vídeo, que eu vou te dar
o caminho das pedras. Chega de miséria, chega de aperto, é hora de virar o jogo. O que temos aqui mais uma vez é o velho roteiro repetido. Mais um pastor envolvido num suposto escândalo sexual. E os defensores fanáticos em volta tentando tapar o sol com a peneira gospel. Uma jovem de 22 anos que se identificou como Estela diz ter vivido um relacionamento extraconjugal com o pastor Paulo Júnior e ainda deixa isso registrado em áudio. Nós vamos assistir um trecho desse áudio que foi publicado no canal, no entanto, do nosso amigo Paulo. Dou todos os créditos a ele, tá? Vamos ouvir, depois eu volto para dar as minhas considerações. Ele, assim, não é com dinheiro dos dízimos e ofertas, como eu te falei, que o Paulo Júnior tem esse relacionamento comigo. Ele tem uma escola, ele tem um instituto acadêmico, ele, como você disse, tem as lojinhas dele lá. Meu negócio tem nada a ver, nem aceitaria, entendeu? Ele falou que esse dinheiro da igreja está todo comprometido. O dinheiro dele vem de outras fontes. A da escola não tem nada a ver com igreja, né? Mas enfim, ele disse que ele vai me devolver. Mas ele falou assim que vai me dar outra coisa. Ele falou assim, você não estava querendo trocar de carro? Porque eu tenho um Nissan Kicks, né? E eu falei que eu quero um Jeep. Mas eu não falei, eu comentei. Falei assim, eu tô afim de comprar, né? Com o meu dinheiro. Um Jeep Compass. E ele falou assim, e ele deixou no ar, e ele falou assim, estava muito comprido o que eu ia falar, vou tentar falar em 1 minuto. Quando o pastor Nervosinho estava fazendo um vídeo curto no canal dele, ele usa um celular bem modesto, que não dá pra ver por causa que tá numa capa preta. E quando ele também vai na igreja em São Paulo, ele usa esse mesmo celular ali no púlpito. Não dá pra ver, porque é um celular modesto, tamanho médio, não é esses baita celular. E com a capa preta não dá pra ver nada. Só que esse pastor Nervosinho, pessoalmente, eu nunca vi esse celular modesto que ele aparece no vídeo e lá na IPP. Ao meu lado é um iPhone 11, ok? Então é isso. Olha, o áudio da jovem que se identifica como Estela é um tapa na cara da moralidade fingida que muitos líderes e pastores gostam de pregar, mas não vivem. A mulher afirma com uma naturalidade estarrecedora que manteve um relacionamento extraconjugal com o pastor Paulo Júnior. E o que mais impressiona não é nem a gravidade do ato, mas é a frieza com que ela tenta limpar a situação, dizendo que o caso não foi sustentado com o dinheiro dos dízimos e ofertas, né? Como se isso bastasse para inocentar essa sujeira toda. Espera aí que eu vou baixar a pitucha. A mensagem dela soa como uma tentativa de justificar o injustificável e ainda aliviar a culpa ao separar o romance da corrupção financeira religiosa. Porque se realmente houve esse suposto caso extraconjugal e se ele foi mantido com o dinheiro dos dízimos e ofertas, isso é corrupção financeira religiosa. Uma confissão cínica que escancara não apenas o possível adultério, mas a completa inversão de valores. O silêncio do pastor Paulo Júnior, vendido como uma postura nobre, se torna cúmplice da dúvida, porque quando alguém que se diz líder espiritual conhecido por criticar o mundo sujo é acusado de viver justamente o que condena e se cala, ele não está protegendo a sua honra, está jogando com o tempo, apostando que o povo esquece. A omissão nesse caso não é sabedoria, é estratégia. E no fim das contas, o áudio da Estela é mais do que uma denúncia, é um espelho da hipocrisia institucionalizada. É o reflexo de uma geração de pastores que sobem no púlpito com a Bíblia na mão,
e descem do altar com a consciência cauterizada. Se for verdade, estamos diante de mais uma prova de que o título de homem de Deus virou escudo para comportamentos desprezíveis. E se for mentira, o silêncio ainda assim grita, porque quem tem a verdade no peito fala. O que não dá mais é para tratar esse tipo de coisa como perseguição espiritual. O povo de Deus não pode ser cego voluntário. A verdade, quando bate na porta, ela não pede licença, ela arromba. Agora, veja junto comigo o que o Caio Fábio comentou para o Isael do canal Fuxico Gospel. Eu dou ao Isael todos os créditos desse áudio vai para o Fuxico Gospel, onde nós vamos ver nesses áudios o que o Caio disse sobre Paulo Júnior. Vamos assistir. Olha só, eu não tinha pensado em falar completamente nada a respeito da situação por algumas razões muito simples. A primeira é porque eu não o conheço. Nós somos de gerações totalmente diferentes. Quando um começou aí no horizonte de eventos, eu já estava tarlade, cansado disso tudo. Então, eu só vinha identificar o nome dele com a face dele há mais ou menos 1 ano e meio atrás. Eu não tinha nenhum conhecimento a não ser dessa coisa, de que ele estava brigando contra várias pessoas, denunciando todo mundo, que ele era um pouco tipo xerife no patrulhamento dele, tipo assim, o tipo John Wayne nas asseverações. Então só olhei de longe quando eu percebi e achei intenso demais e desnecessário algumas coisas no nível em que se dizia, mas fiquei quieto aqui, e pedindo a Deus que a vida dele transcorresse bem, porque é muito difícil você viver com uma carga daquele tamanho e uma metralhadora giratória em várias direções. Chegou uma hora que, se você tem alma, ela não suporta. E se você não tem uma boa alma, ela fica pedrada. E então, foi o que de início eu fiz, só olhando e orando. Agora eu estou vendo as publicações, as falas. Demorei até a entender o que estava acontecendo, até porque eu não fui pesquisar. Peguei meses de informes aqui e ali, pequeninos recortes, e deduzi, não sei nem se eu estou correto, apenas deduzi que ele tinha sido afastado por grosseria, por ser muito estúpido no trato com as pessoas, no geral. E aí, depois disso, começam a surgir as ilações de fora, de terceiros. Se teve caso, tem que ter caso, porque não basta que alguém seja afastado ou se peça que ele vá fazer e tirar um ano sabático para meditar um pouco em si mesmo e buscar saúde emocional. Não basta sem adultério para reforçar, sem um roubo grotesco para justificar, ou alguma outra coisa de natureza moral visível demais. Como se Jesus não tivesse dado uma ênfase muito mais veemente a essa questão do que ao próprio adultério, que ele não termina a fala dele do adultério nem em Mateus 5, nem em Mateus 19, colocando ninguém no inferno. Mas a dureza, lá em Mateus 5, no Sermão do Monte, o julgamento que se transforma em espidez, que se transforma em dureza, que vai se aprofundando no insulto, na agressão e tudo mais, pode
se transformar naquele raca que Jesus disse que era pavoroso. Ele disse, olha, não faça isso. E o raca era um termo aramaico para designar aquele que torna os seus irmãos vazios. É quem diz, tu és nada, tu és nihilo, tu és coisa nenhuma. E aí Jesus conclui essa afirmação do Sermão do Monte, dizendo, não façam assim, não sejais assim. Então ele conclui com o inferno. Observe e veja que das acelerações de Jesus, das afirmações do Sermão do Monte, a que vem acompanhada de possibilidade de inferno é essa agressão que pode chegar a esse espírito do raca, da desconsideração total para com o próximo, se ele for diferente da gente ou se a gente não gostar dele. Então, isso é grave. Se uma pessoa seja assim, a tal ponto que uma congregação inteira não suporte mais e que haja uma quantidade de histórias, e a família dele também, ele próprio, chegue a um ponto de não se suportar mais. E por uma razão ou outra, só Deus sabe, vem então a público, após ser obviamente confrontado, e confesso que confesso. Isso é de um lado. É um fato, essa é uma coisa que não pode nem de longe existir na vida de um homem de Deus, embora isso esteja morto, assim como os homens de Deus estão mortos e a boca deles está cheia de agressão, de raiva, de implacabilidade, de palavrões que vão se entremeando, tudo que eles dizem de modo muito escrachado, na maioria das vezes, no particular, há muitos anos. Então, o que está se tornando agora é quase virtuoso. O fato dele ter vivido de maneira tão bruta e agressiva, relacionalmente falando, e ter confessado isso. Agora já está quase em processo de beatificação, visando a canonização por uma outra via. Crente é muito, muito exagerado. Gente, nós vemos aí o Caio Fábio, né, falando sobre o Paulo Júnior, né, daquele jeito bem dele, meio de canto, meio com preguiça de entrar no assunto, sabe? Ele já chegou dizendo que nem queria comentar porque nem conhecia o Paulo Júnior direito, disse que são de gerações diferentes e que quando o Paulo Júnior começou a aparecer no mundo gospel, ele já estava rodado, já tinha visto de tudo e mais um pouco nesse meio evangélico. Só foi ligar o nome à pessoa um tempinho atrás. Mas o pouco que Caio Fábio viu, ele fala que percebeu logo que o Paulo Júnior tinha esse jeito de justiceiro, tipo xerife evangélico, saindo no tapa com todo mundo, metendo o dedo na cara geral, né? E o Caio ficou só na dele, olhando de longe, sem se meter. Ele deixou claro que viver desse jeito, na guerra o tempo todo, igual o Paulo Júnior, não é simples. Isso vai corroendo por dentro, sabe? E quando você vira essa metralhadora giratória de crítica, uma hora o tiro volta. É o tipo de vida que pesa, desgasta e suga. E o Caio Fábio, né, meio que entende isso porque ele já viveu esse mundo, já carregou muita coisa nas costas também. Aí eu não tô passando pano pro Caio Fábio, mas o Caio Fábio é um sábio que se tornou louco. E muitas vezes ele tem aqueles flashes de lucidez. E ele foi claro que essa estrada de ficar berrando nos púlpitos o tempo todo pode virar uma prisão, um buraco sem fim. E é isso é um alerta para muita gente que acha que ser duro com todo mundo é sinal de firmeza e espiritualidade. No fundo, o que Caio Fábio falou foi mais um conselho do que uma crítica. Caio Fábio não teve aquele tom de superioridade, nem de deboche, foi mais um, olha aí bicho, esse caminho que você está trilhando pode te engolir. Então o Caio não ficou jogando pedra, mas também não romantizou nada. Jogou a real, né, porque ele é uma pessoa que levou muita pancada e hoje ele prefere ver de longe tudo que se embola nesse sistema. E querendo ou não, essa é uma fala que bota a pulga atrás da orelha,
de quem acha que está acima do bem e do mal no meio gospel. Agora vamos combinar, né? Esse tipo de fala vindo do Caio carrega um peso diferente, porque concorde ou não com ele, o cara tem bagagem. Mesmo eu não concordando com 90% do que ele fala, Caio Fábio foi relevante, foi uma influência para muita gente nas décadas de 80 e 90. E quando alguém com história diz que está vendo de longe para não se contaminar, a gente no mínimo tem que parar para pensar. Caio Fábio não defendeu e também não acusou, mas apontou para um problema que é maior do que o Paulo Júnior. A idolatria da postura rígida que parece zelo, mas às vezes é só orgulho disfarçado. E quando o orgulho cai, o tombo é feio. Bom, deixa o teu comentário aqui nesse vídeo abaixo, a tua opinião nesse canal é muito importante, tá? E também compartilha esse vídeo com familiares, com amigos e com pessoas das suas redes sociais e também de grupos aí do seu WhatsApp. Deixa o seu like, que é muito importante, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. E antes de finalizar esse vídeo, você que está buscando uma maneira de fazer dinheiro todo dia sem sair de casa, eu tenho uma dica para você. O que está aparecendo aí na tela agora é o valor que eu fiz no mercado digital hoje, mais de R$ 1.500 em uma semana. Isso mesmo, meus irmãos e irmãs, isso não é ficção, é a realidade. Com o mercado digital é possível você gerar uma renda significativa todos os dias, diretamente de casa com o teu celular. E se você quiser saber como, é simples, é só me chamar no WhatsApp, o link está aí no primeiro comentário fixado logo abaixo desse vídeo. Não perca tempo, porque essa oportunidade pode transformar a sua vida, assim como transformou a minha vida. Então não deixe para amanhã o que você pode começar a fazer ainda hoje. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e que o Senhor Jesus te abençoe sempre. Eu já fiz mais de R$ 1.300 de renda extra trabalhando aqui em casa. Eu acreditava muito nessas coisas, nesses trabalhos que a gente ouve por aí. Mas depois que eu vi o irmão Carlos Reinari indicando, eu confiei na palavra dele. E aí eu comecei a fazer esse trabalho e tá dando muito certo. Tem ajudado muito aqui em casa. Até o meu esposo tá animado e ele também quer fazer, quer participar desse trabalho e quer ter essa oportunidade. Eu não sou muito de gravar vídeo, eu não gosto muito de aparecer por aqui, mas eu tinha que vir agradecer essa oportunidade, que tem sido uma bênção na nossa vida, tem ajudado muito aqui em casa na nossa renda.